falar com Jesus, coloque a mão no coração, abra o teu coração. Oh Jesus, eu vim aqui, eu enfrentei um trânsito, uma chuva danada, só para estar na tua presença, porque eu tenho sede do Senhor. É hora de você dizer isso: Senhor, eu tenho tanta sede, que eu não abri mão de estar aqui, eu não podia estar em outro lugar. Eu quero te servir, eu quero te buscar, o Senhor é a prioridade da minha vida. Eu tenho sede, eu tenho fome. Você sabe que o Senhor é atraído pela fome, né? Uma fome de Deus. Tem que ter fome por Deus. Senhor, meu Deus, eu te amo muito. Quero agradecer demais pela oportunidade. Essa segunda-feira, pós-propósito, e eu posso ver essas pessoas fiéis ao Senhor, com sede, com fome, na tua presença, sedentas. Isso é muito bom. Eu peço que o Senhor recompense cada uma imensamente, as que ainda estão no trânsito, lutando para chegar. A gente sabe que quando chove, se o trânsito é ruim, fica pior. E sabendo disso, a gente sabe dos desafios de pessoas que moram tão longe, que a gente sabe que leva tanto tempo para chegar aqui, algumas mais de 2 horas. E elas vencem tudo. O que move essas pessoas? A fé, um amor pelo Senhor, uma certeza que o Senhor é a única fonte de vida, de esperança, que o Senhor é a saída, uma convicção absoluta que não há para onde ir, para onde correr, não há segurança em lugar nenhum. O Senhor é a única fonte de vida, de esperança, é do Senhor que vem a vitória, é o Senhor que nos dá segurança, é o Senhor que nos leva além, é o Senhor que nos ajuda a caminhar. Eu fico vendo na minha própria vida, se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe até aqui. Seria impossível ter conseguido chegar até aqui se não fosse pelo Senhor. Invicta em vitórias. Vitória em todas as áreas. Muitas guerras, muitas lutas, mas nenhuma derrota. Como se explica isso? O Senhor. Servir ao Senhor, o teu nome. Andar com o Senhor. Depender do Senhor. É o Senhor. Pelo Senhor. É por sua causa, é a sua bênção, é a sua proteção, é a sua resposta. O Senhor tem nos respondido. Eu te amo. Quero agradecer demais, 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 pela oportunidade de servir, de estar nesse lugar santo. É um privilégio, é uma honra. Agradecer por esses heróis, essas pessoas, esses lutadores abençoados, vitoriosos, que têm aprendido a superar. Eu amo isso, eu amo ver pessoas que são capazes de superar, pessoas que não se escondem atrás das dificuldades, que não vivem arrumando desculpas, que nada as faz parar. Eu amo ver pessoas determinadas, é admirável, é encantador, é uma boa influência, a gente aprende com elas. São essas pessoas que a gente quer do lado da gente. Aqueles que nada é um embaraço, nada. Nada é forte, grande, alto, bastante. Ele sempre é maior, é mais forte, sempre pode vencer, sempre tem a coragem de enfrentar, são destemidos. Essas pessoas vão longe, têm a visão da águia, têm o poder de voar alto. Eu amo ver isso.
Proteja cada um, recompensa, continue operando grandemente, respondendo, elevando, promovendo essas pessoas determinadas, diferenciadas. Continua, Senhor, cubra com teu sangue e dê mais poder, mais honra. Levanta, Senhor, eu te peço, com mais força, presenteia cada um, recompensa cada passo de fé. Abençoa o teu povo, passando o teu sangue sobre todo o ministério, todo o nosso povo, cada templo, cada líder, cada alma, cada pessoa que ainda está no trânsito. Passa do teu sangue, que a palavra seja pregada com responsabilidade em cada templo, que vidas sejam transformadas nesta noite, que nenhuma saia da mesma maneira, que todas sejam imensamente abençoadas. Passa do teu sangue sobre nós, tem misericórdia de nós. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, obras do inferno, para roubar mentes e corações, para atrasar vidas. Eu repreendo em nome de Jesus, tudo que queira atrapalhar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus tem poder sobre o trabalho, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso povo. Eu consagro tudo ao Senhor, eu consagro o trabalho ao Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos e peço graça, unção, poder. Eu peço a tua manifestação, eu peço a tua glória aqui. Eu preciso do Senhor no nosso meio, eu preciso do Senhor aqui. Eu peço a sua presença, a tua cobertura, unção, poder, direção, a manifestação do seu poder. Que o Senhor fale aos corações. Eu não conheço as necessidades de cada um, mas eu sei que o Senhor pode falar. Então fala. Eu estou aqui como um instrumento e peço a sua misericórdia para que o Senhor possa falar aos corações. Eu te amo demais, agradeço por tudo, pela vida, pela salvação, por tudo. Entrego tudo nas suas mãos. Coloca nas mãos de cada um a vitória que veio buscar. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2018, esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido por Ele. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos abrir em 1 Samuel 13, 16. 1 Samuel 13, 16. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miqumas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi para a direção de Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção de Bet-Horon, a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Então, é importante que você guarde, tudo que a gente lê tem uma importância, porque mostra que as fronteiras e para onde se olhava, tinha inimigo. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. E eu paro aqui, porque depois eu entro prossigo com um outro raciocínio. Aqui nós vemos uma coisa que acontece com a gente, se nós não vigiarmos. Israel, a terra do Senhor,
que o Senhor tinha dado ao seu povo, aos descendentes de Abraão. Uma nação que foi levantada para ser um espelho, o exemplo, a influência maior sobre o mundo, foi levantada e colocada como vitrine para que as outras nações vissem como elas deveriam, os outros povos deveriam proceder. Mas é lamentável, porque não é bem assim que acontece. E é como no Brasil, direto sai pesquisas dizendo que o número de cristãos tem crescido. A minha pergunta é, essa pesquisa está certa? Ou onde estão esses cristãos? Porque apesar de se dizer que o número de evangélicos tem crescido, eu não consigo encontrar esse cristianismo todo numa nação para onde nós olhamos, há tantas derrotas e fracassos. A corrupção, ela está em toda parte. Mas ninguém precisa achar ou acreditar que uma nova eleição vai mudar isso, porque nós não estamos mudando na base. E quando a base, a formação de uma nova criança está errada, essa criança amanhã vai ser uma influência, um político importante, e ela vai repetir os erros dos outros porque é cultural. O jeitinho brasileiro é cultural. Tanto que tem muito crente que tem essa cultura de dar um jeitinho nas coisas. Há uma hipocrisia imensa, porque os mesmos que criticam aqueles que estão sendo pegos, estão burlando e buscando um jeito e brechas para todo lado, como que comigo é diferente. E na verdade, não é. Eu acredito que as pessoas elas não começam com grandes delitos, elas começam com pequenos delitos. E ela vai ela vai sendo possuída pela síndrome da impunidade. Eu não fui pega, eu não fui pego. Então, eu tenho força, coragem para fazer um delito maior, cometer, e um maior, e um maior. Então, os pais fazem isso, as crianças estão absorvendo e adquirindo essa identidade de dar um jeitinho. Os pais mentem, mas batem nos filhos quando eles mentem. Muitos pais, de alguma maneira, desviam, e que não deixa de ser, dependendo do desvio, aquilo é um roubo, se não é dele, seja lá o que for. Mas se o filho aparecer com uma borracha em casa, é provável que ele vai ser corrigido ou não? Não sei, cada pai. Mas aquilo não está acontecendo por acaso. Tem um porquê. Nós exigimos aquilo que muitas vezes não fazemos. Nós defendemos questões quando, na verdade, aquilo nem sempre existe dentro de nós. Então é muito politicamente correto, é bonito, as pessoas aplaudem. Bons discursos de sinceridade, honestidade. Mas nós sabemos que na formação do novo ser, lá dentro de casa, tem muita coisa entrando no subconsciente
desses novos seres, que amanhã vão ter o poder nas mãos. De alguma maneira vão estar influenciando novas gerações. Em novas gerações. E o que eu vejo é que os cristãos, que deveriam proceder de uma maneira diferente, falar a verdade, serem verdadeiros, sinceros, íntegros, corretos, sim, sim, não, não, corretos no trabalho, nos negócios, na vida. E realmente fazer a diferença, não estão fazendo. Deus levantou essa nação para ser uma vitrine para o mundo. Não demorou para essa nação fazer, para esse povo fazer coisas bem piores que aqueles que Deus tinha abençoado, a vida deles, expulsando da terra, tirou do ímpio, botou nas mãos de Israel. Israel venceu guerras. E depois esse mesmo Israel se curvou diante de outros deuses. E é o que nós vemos acontecer. Deus nos dá vitórias. E essa mesma pessoa que teve vitória das mãos de Deus, daqui a pouco troca esse Deus pela sua própria vitória, que ele faz dela um Deus. Os Baals de hoje, talvez não seja aquela imagem daquele Deus, uma imagem qualquer, mas eles estão aí por toda parte. Os Baals, os Asterotes, o Baal não sei o quê, o Baal não sei o quê. As pessoas se curvam, os crentes se curvam diante de um sistema. E nós vemos isso acontecer. Porque nós estamos tão habituados ao sistema de engano, de corrupção, de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, que muitas vezes nem vemos, estamos cegos e nem enxergamos que aquilo é contra a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus. Achamos que aquilo é normal. Nessa época, os filisteus tinham controle do país. Como pode o inimigo ter o controle da nação que tinha como Deus o Deus de Israel? Aí você tem que olhar quem era a liderança daquela nação. Saul. Saul era o líder daquela nação. Saul, o povo queria um rei que os representasse. O povo buscou isso, o povo teve. E o que Deus deu a Saul? Deus deu logo ali, quando o povo quis um rei, o povo escolheu, eu quero um rei, nós queremos ser iguais às outras nações, nós queremos ter um rei também. E tinha que ser do jeito deles, senão eles não iam aceitar. E às vezes as pessoas elas precisam passar por coisas, outro dia eu falei sobre isso, hoje eu não vou gastar muito tempo com isso, para elas aprenderem, elas não vão aprender se elas não viverem. Então, às vezes, elas buscam viver determinadas situações, para que elas possam entender o valor das coisas, para elas desenvolverem o caráter de Deus. Então, o que Deus deu para Saul? Foi exatamente o que Deus tirou. Deus não tirou o trono. Porque, apesar de Deus até ter o plano de confirmar se ele tivesse feito a coisa certa, quem quis aquele rei foi o povo.
porque tinha uma liderança lá. Mas Deus deu, porque na verdade o trono, de alguma forma, foi o povo que quis. Um outro regime. E o que Deus deu para Saul? Nós vemos lá. Deus deu a eles unção, para ele profetizar, transformou ele, a Bíblia diz que ele se tornou num outro homem. O Senhor deu a ele um poder para ele governar. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que o Saul ficou tanto tempo no poder? Porque na verdade aquilo foi uma busca do povo. Porque por Deus aquilo tinha ficado como estava, com Samuel ali. Porque funcionava e muito bem. Mas o povo não estava satisfeito. E a insatisfação leva as pessoas a muitas vezes pegarem exatamente aquilo que elas vão se arrepender lá na frente. Então o trono ficou, que era uma busca do povo. Só que toda a unção, o poder que Deus havia dado a ele, Deus tirou. E a partir do momento que Deus tirou, e por que Deus tirou? Porque na sua primeira missão, a missão mesmo, que Deus deu a ele, quando os filisteus foram se aproximando, que ele tinha que esperar pelo profeta, ele se entregou ao medo, se entregou às circunstâncias, ele não confiou. Ali ele revelou na pressão quem ele realmente era. Um sujeito fraco, que cedia para qualquer situação, incrédulo, que não obedecia a Deus, que não ouvia a Deus. E ali o Senhor tirou o que tinha dado a ele. O que Deus deu a ele, o Senhor tirou. Ele ficou só com o trono. Deus nunca mais falou com ele. Ele ficou só com o trono. Então eu vejo que muitas pessoas, elas ainda têm o trono, mas elas não têm mais, a bênção de Deus sobre elas. Consequentemente, só o trono não serve. Elas ainda têm aquilo, mas é só o que elas têm. Elas não têm mais unção, elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm refrigério na alma, elas não têm satisfação, elas não têm. Elas não têm mais. Mas algumas pessoas, elas ainda se voltam para o Senhor, outras não. Outras vão só decaindo. Elas vão caindo cada vez mais. E sobre a liderança desse homem, os inimigos foram tomando conta. E tomaram conta de tal maneira que não tinha um único ferreiro. Olha o poder que eles passaram a ter sobre Israel. Não tinha um único ferreiro em Israel. Então, quando eles precisavam que alguma arma, uma espada, uma lança, ou ferramentas de trabalho fossem afiadas, o preço era absurdo. O que o inimigo faz com as pessoas? A espada na palavra de Deus representa a palavra. O que ele faz quando uma pessoa dá abertura para ele? Ele rouba a palavra. Porque a partir do momento que você não crê mais na palavra, a partir do momento que você passa por cima daquilo que você está lendo, por cima daquilo que você está ouvindo, quando você passa por cima da palavra, e é o que o diabo faz, ele trabalha de tal maneira para que você não tenha espada nas suas mãos. Ele trabalha para que você não tenha nenhuma arma nas suas mãos. E foi isso que ele fez. Ele trabalhou para que nenhum soldado tivesse espada na mão. O que significa um soldado? Cada crente tem uma espada na mão, que é a palavra de Deus.
A palavra, a palavra. Tudo que você vê no universo foi criado pelo poder da palavra. A palavra tem poder. Que é o quê? A palavra de Deus. Mas quando você não tem mais a palavra de Deus, você não tem espada, como é que você guerreia? Como é que você vai vencer o inimigo se você não tem espada? Não vence. E qual o preço que o inimigo cobra? Um absurdo. Os filisteus cobravam um absurdo para afiar as ferramentas de trabalho, espada e lança, não compensava, era caro demais. O que acontece quando o diabo consegue evitar que você tenha a palavra, conhecimento dela, faça uso dela? Ele cobra caro. O diabo cobra caro, os filisteus cobravam muito caro. O preço que o diabo cobra. O preço de ceder e dar margem para ele tomar conta é muito alto. É altíssimo. Pois o rei, ele estava tão inerte, tão entregue, porque quando uma pessoa, ela perde aquilo que Deus deu para ela. Ele tinha o trono, mas ele não tinha Deus com ele. Ele não tinha a unção de Deus com ele. Ele não tinha a direção de Deus com ele. Deus não estava falando com ele. Aqui representa o crente, que às vezes até ele tem a bênção que Deus deu a ele, ele ainda tem vida, ele ainda tem um cargo, ele ainda tem a família, mas ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem resultado na vida dele. Ele está pagando um preço muito alto, porque o inimigo está tendo poder sobre ele, poder sobre a vida dele. O inimigo tinha poder. Olha que humilhação. Os filisteus é que determinavam quem ia ter espada ou não ia ter espada. A nação de Israel, uma nação considerada imbatível, agora estava à mercê do poder dos inimigos, de tal maneira que não tinha um soldado em Israel que tivesse uma espada ou uma lança na mão. Um soldado. E o que representa? Para que serve um soldado sem espada, sem lança nas mãos? Um crente sem a palavra é um crente vulnerável. Um soldado sem armas, ele é um homem comum. Sem o treinamento, sem as armas. Se a palavra de Deus não está na minha vida, se eu não tenho a palavra, e é o que o diabo trabalha para que você não tenha a palavra, para que você não absorva a palavra, para que você não viva a palavra, para que você seja um soldado desarmado, porque assim ele pode tomar cada vez mais as fronteiras da sua vida. O que significa ele tomar as fronteiras da sua vida? Ele vai atuando em cada área. Ele começa agindo, derrotando você espiritualmente. Daqui a pouco, como aqui, ele vai derrotando a parte do exército, porque o exército não tem armas. E daqui a pouco ele vai roubando roubou sua parte espiritual, agora ele rouba a sua família, ele rouba o seu financeiro, ele rouba a sua saúde, ele vai até que ele te derrota de vez. Estava nessa situação. E o preço para afiar era absurdo. O preço para afiar rastelos, enxadas, era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso aqui, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e de Jonas tinha espada ou lança nas mãos, porque não dava. Ninguém tinha. Então é o que eu estou dizendo. Tinha soldado? Tinha, mas não tinha espada. Diz que tem muito crente. Mas esses crentes não têm espada, não estão vivendo a palavra. E se você não vive a palavra,
a sua vida não vai. O inimigo vai tomando posse, ele vai tendo poder sobre tudo. Aconteceu no 23, que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Aí olha isso aqui. Certo dia, 14:1, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. O Jonatas era o filho de Saul. Eu acredito que quando ele viu aquela situação, a pessoa vai vendo, e dentro dela tem um espírito diferente. E ela decide tomar uma atitude. Ela decide, não, eu preciso fazer algo, eu não posso mais aceitar com essa passividade que o meu pai está aceitando. As coisas só estão piorando. Eu não posso aceitar isso aqui. Tanto que ele tomou uma decisão de ir para o destacamento. Vamos ao destacamento filisteu. Do outro lado. Mas não contou nada para o pai. Por que ele não contou nada para o pai dele? Porque o pai dele não tinha fé. Eu vou te mostrar já onde é que estava o pai dele. Aqui, ó. O Saul estava sentado debaixo de uma romanceira. O país dominado pelos filisteus. Ele sentado debaixo da romanceira. Na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam 600 soldados, nenhum tinha espada ou lança. Entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal, ele era filho de Aitube, irmão de Icabote, filho de Finés e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Quem era o homem que estava orientando ele? Um sacerdote, bisneto de Eli. E qual foi a palavra que o Senhor liberou para a família, os descendentes de Eli? Maldição. Deus não seria com eles. Aqui nós vemos, quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela sempre vai atrair para a vida dela alguém na mesma condição que ela. Direto eu vejo isso. Você tem a liderança que você merece. Todo mundo tem a liderança que merece. Todo mundo tem o líder que mais se adequa, se parece com ele. Porque você é atraído por algo, pelo seu inconsciente, você é atraído por algo que de alguma maneira, você nem sabe, mas é algo que parece com você. Quando, quem que estava orientando, quem que ungiu, foi Samuel. Mas quem é que estava aqui com ele, nessa passividade? Aias. Quem era Aias? Aias. Bisneto de Eli. E ele não tinha a bênção de Deus. Porque se você voltar um pouco e ler, você vai ver o que Deus falou para Eli e para a família de Eli. Que Deus não seria com eles. Que a bênção do Senhor não estaria com eles. Então a própria liderança que estava com ele, Aias, bisneto de Eli, era um homem que não tinha a bênção de Deus, estava em desconcerto. Aí você vai dizer, mas ele era o sacerdote. Do mesmo jeito que tem o rei não tinha mais a unção de Deus, tem um monte de crente que se apresenta como crente, mas escandaliza. Tem muitos sacerdotes, tem muito pastor, tem muito bispo, que tem a posição, mas não tem a unção de Deus na vida dele. Deus não é com ele. E a Bíblia está cheia de gente que praticamente se autoconsagrou, qualquer um
Nós vemos na Bíblia que houve um tempo em que o povo fazia o que queria, ele pegava qualquer um e transformava em sacerdote. Pronto, agora você é meu líder espiritual, qualquer um é meu líder espiritual. Aias bisneto de Eli, tem uma profecia terrível contra a família de Eli, mas eu também estou em desconcerto. Vai ver, Aias não confrontava ele como Samuel confrontava. E o que mais nós vemos são pessoas que elas querem buscar aquilo que não vai trazer nenhum desconforto. Elas não querem confronto. Porque Aias, Deus não era com ele. Deus era com Samuel, não era com Aias. Porque ele era bisneto de Eli. E Deus havia dito que não haveria bênção sobre os descendentes de Eli. Você deve lembrar no dia em que a arca foi levada. E que ainda a nora de Eli caiu, quebrou o pescoço. Os filhos foram assassinados. E ela deu à luz ao saber do que tinha acontecido. E deu o nome ao filho de Icabote, quer dizer, a glória de Israel foi tirada. Porque Deus havia dito, eu vou ser com quem me honra. E Eli não estava honrando o Senhor. Então Aias não tinha a bênção do Senhor para estar onde ele estava. Mas era quem estava com Saul. Porque Saul estava com Aias. Aias estava ali como liderança espiritual. Porque Aias compartilhava do mesmo espírito que ele. Quem está entendendo? Aias compartilhava do mesmo espírito que ele. E às vezes é exatamente isso que as pessoas buscam. Eu sou rei ao meu modo, eu sou sacerdote ao meu modo, eu sou crente ao meu modo. Ao meu modo. E você sempre vai encontrar alguém que te dê apoio para que você faça as coisas do seu jeito. Alguém que está fazendo do jeito dele e que vai apoiar você a fazer do seu jeito. Que não vai te conduzir, te confrontar e te levar a uma mudança. Então estava aqui a condição do Saul, debaixo da romanceira. O pai dele, o Jonatas, certamente viu aquela situação, o pai dele na romanceira, o sacerdote que estava com o pai era Aias, nenhum soldado tinha espada, os filisteus tomaram conta e não deixaram um ferreiro em Israel, cobrava caro para afiar os instrumentos, seja de guerra ou ferramentas de trabalho. O inimigo tinha poder. Mas eu estou te mostrando por que o inimigo ganhou força e passou a ter poder daquela maneira sobre Israel. Está aqui. As coisas não acontecem por acaso. Quando as coisas estão desajustadas, o mal está tendo poder sobre a vida da gente, é porque nós estamos permitindo aquilo. Mas às vezes nós não queremos aceitar. E aí, ao invés de nós mudarmos, às vezes ficamos passivos diante da situação, ou nos aliamos a gente como a gente, espiritualmente. Gente que está na mesma condição, um rei caído, um sacerdote também. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené.
Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. Esse é um lugar, quando a gente vai em Israel, muito difícil de ir. Porque são duas montanhas, penhascos, sabe, aqueles paredões rochosos, imensos. Isso, eu conheço essas coisas porque muitas vezes eu fui sozinha, porque não dá para você numa excursão levar as pessoas ali, além de perigoso, é bem trabalhoso, nem todos têm estrutura para ir no lugar daquele. Então, quando você olha, imagina que Jonatas, vendo toda aquela situação, ele decidiu tomar uma atitude. Só que a atitude realmente demandava uma fé viva, uma coragem, uma determinação imensas. Porque escalar aquele penhasco, aqueles penhascos, enfrentar aquilo tudo, somente alguém que tem sede por mudança, alguém que tem uma fé viva, alguém que quer fazer a diferença, que quer ser diferente, alguém que decide sair do meio da multidão e dizer, basta, eu não posso mais conviver com isso aí. Eu não posso conviver com esse fracasso que está na nação, esse controle do inimigo. Vê meu pai debaixo da romanceira, nem o soldado tem espada. Olha quem está do lado dele, é um sacerdote que carrega uma carga maldita. E aí, esse é o crente que vai além. É aquele crente que rompe barreiras, que para onde ele olha, está tudo uma bagunça. Mas ele diz, basta. Eu vou fazer alguma coisa. Se ninguém faz, eu vou fazer. Eu não quero isso mais. Eu não posso mais conviver com isso. E isso para mim é muito forte. E Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Por que incircuncisos? Por que ele falou, vamos ao destacamento dos incircuncisos? Porque você sabe que Israel era uma nação que tinha feito uma aliança com Deus. Aliás, Abraão, o pai da nação de Israel, fez uma aliança com Deus, através da circuncisão. Depois da cruz, a circuncisão é a do coração. Então, quando se fala em circunciso, é aquele que não tem uma aliança com Deus. Então, ele disse, vamos ao destacamento daqueles que não têm uma aliança com Deus. Ele parou, certamente ele olhou para toda aquela cena. Ele disse, não pode ficar assim. Eu vou mudar isso. Eu vou enfrentar esses que não têm uma aliança com Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus. Talvez, por que ele disse talvez? O Senhor haja em nosso favor. Ele acreditava na graça, no favor de Deus, nesse favor imerecido. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Ele sabia que Deus pode salvar, que Deus pode livrar, independente do grau, da situação, da dificuldade. Se tem muitos, se tem poucos, Deus pode livrar. Mas ele usou a expressão talvez. Por que talvez? Ele não questionou que Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Ele diz talvez o Senhor age em nosso favor. Porque salvar ele pode, seja com muitos ou com poucos. Porque ele sabia que Deus só podia, ele podia fazer um movimento ali. Mas, talvez, em função da liderança, da condição espiritual, que estava o pai, que era a liderança máxima, talvez por causa daquela condição em que estava o pai dele, que era a liderança, o rei, Deus pudesse não agir, não favorecer. Ele diz, talvez Deus age em nosso favor, porque não há dúvida,
Salvar ele pode, com muitos ou com poucos. Mas a condição espiritual que estava a liderança máxima era péssima. Mas ele estava disposto a enfrentar, a arriscar tudo. Disse ao seu escudeiro, o escudeiro disse para ele: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Sabe que isso me encanta? Porque o escudeiro não tinha poder para enfrentar aquela guerra. Ele não tinha. Mas a fé do Jonatas contagiou a vida dele. Ele foi tomado por aquela fé. Tanto que ele estava junto com Jonatas. E ele disse para ele: faça o que tiver na sua mente, eu vou estar com você. Porque a fé daquele jovem, o jovem Jonatas, contagiou aquele outro jovem. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Ele fez um teste. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será o sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Se eles disserem, espera que nós vamos descer, não é Deus. Mas se eles disserem, vem aqui, sobe aqui, quero o território deles. Subam aqui. Ele entendeu, se eles mandarem a gente subir, é Deus nos mandando enfrentar essa situação. Quer dizer, venha cá, venha nos enfrentar para ver se você tem coragem. Eram só 2 contra um destacamento, que sabe lá quantos tinham lá. Tinham muitos, mas nesse aqui, ele já viveu algo surpreendente. Olha aqui. Subam aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os 2 se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam os hebreus. Olha a expressão, olha como Israel estava sendo tratado como nada. Vejam os hebreus, estão saindo dos seus buracos onde estavam escondidos. Olha que coisa triste. Já parou para pensar, um servo, a nação santa, a nação que foi levantada para ser o exemplo para o mundo. O inimigo fazendo zombaria, lá, estão saindo dos buracos deles, porque estão saindo dos buracos que estavam escondidos. Por que eles estavam escondidos? Por que muitos estavam escondidos? Estavam mesmo. Porque estavam com medo. E por que eles estavam com medo? Por que o medo tomou conta de Israel? Por causa da condição espiritual, que começava do líder. Que não ouvia Deus. Jonatas era diferente do pai dele, ele não compartilhava da mesma fé. Ele não tinha o mesmo espírito, ele era filho, mas ele não tinha o mesmo espírito. E ele tomou uma decisão que salvou a nação. Que levou a Deus a dar uma das maiores vitórias. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam aqui, até aqui, e daremos uma lição em vocês. Quer dizer, nós vamos acabar com vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: olha o que é uma pessoa de fé. Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha a fé desse rapaz. Ele não disse: o Senhor entregou nas minhas mãos. Ele disse: o Senhor entregou nas mãos de Israel. Ele acreditou, havia uma fé viva, que Deus estava usando ele para defender Israel, para dar vitória a Israel. Você vê que Deus sempre quer dar vitória ao seu povo. E quando alguém se desperta, por causa daquele alguém, por causa de Jonatas e o seu escudeiro, todo Israel viveu um grande milagre, que nós vamos acabar de ler. Você vê que quando dentro de casa, toma uma posição diferente, toda a família é abençoada. Quando uma pessoa toma uma decisão de manifestar a fé e agir com um espírito diferente, as coisas são mudadas. Porque Deus busca esse tipo de gente.
gente que crê, gente que confia, gente que se arrisca na fé, gente que manifesta a fé, gente que crê em Deus. Olha que expressão forte. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Quer dizer, não importa, poucos ali representava 2. 2. Imagina 2 indo contra um inimigo que já tinha tomado o controle praticamente. Tanto que Israel, se quisesse uma ferramenta ou uma arma de guerra afiada, tinha que ir até os filisteus. Os filisteus é que determinavam. Sabe quando você está na mão do inimigo? O inimigo está tendo controle sobre você, ele determina. O que você precisa está na mão do inimigo. O ferreiro, só tinha ferreiro entre os filisteus. Israel não tinha. Sabe que coisa mais triste? Por que algumas pessoas, você vê que coisa triste, crente pedir dinheiro emprestado para o ímpio. Sendo que a Bíblia diz que o meu povo terá para emprestar e não vai tomar emprestado. E a pessoa não é capaz de ir lá e pegar a palavra e dizer, está escrito. Mas ela está sem espada. A espada está cega. Ela acaba tendo que ir aonde? Ou ela fica sem a espada mesmo, ou ela vai ter que ir lá no ferreiro dos filisteus, para ele pagar uma nota para ele, para ele afiar a espada dele. Ele não segue o que diz a palavra é a espada, que corta, afiadíssima. Mas quando eu não dou atenção ao que Deus está falando, eu acabo dependendo do ferreiro dos filisteus. E pagando caro por isso ainda. Porque tem muito justo nas mãos de ímpio. Porque nunca parou para possuir a palavra. Nunca parou para fazer o que Jonatas fez. Arriscar tudo. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Eu vejo gente que está 1 milhão de anos dentro da igreja. Deve mais hoje. Gente que deve. Gente que está com o nome sujo. Gente que está andando sem vitória. Mas ele nunca parou para fazer como Jonatas. Chega! Eu vou para o tudo ou nada, eu vou arriscar. Eu vou enfrentar essa situação com o que eu tenho. Eu vou pagar o preço. Eu vou crer, porque Deus pode me dar vitória. Ele pode dar vitória com muitos ou com poucos. Não é porque eu não tenho nada que Ele não vai me dar vitória. Ele vai me dar vitória. Mas vai ver. Tem gente que nem acredita no pão nosso de cada dia, que é o maná. Todo dia tinha maná. Todo dia tem o pão nosso de cada dia. Mas se eu não creio nessa palavra, se eu não creio no que diz a Bíblia, eu não vou ter nada. Se eu não creio no que diz a palavra, se eu não tenho a espada, como é que eu vou enfrentar os inimigos que cruzam o meu caminho? Por que tem muita gente? A Bíblia diz que ignorância é uma escolha. Porque o meu povo tem rejeitado o conhecimento. A palavra é pregada e a pessoa não fica com o que diz a palavra. Aquilo que ela é ensinada a fazer por fé, ela não faz. Ela continua agindo como todo mundo age. Como o mundo age.
Que é como eu comecei a dizer, as pessoas estão tão impregnadas de uma cultura, de uma visão, que não está levando a lugar nenhum. O próprio país é o exemplo claro, a decadência do país em várias áreas, governamental, política, tudo, mostra que esse sistema é um sistema falido. Mas as pessoas estão de fora, parece que é uma cegueira, e elas não enxergam que a coisa é muito mais profunda. E aí as pessoas vão vivendo aquela vida, repetindo erros, dando um jeitinho aqui, e mais um outro jeitinho ali. E vão vivendo a vida delas ao modo delas, não ao modo de Deus. Ao modo de todo mundo, não ao modo de Deus. Elas não aprendem. Não aprendem. Tem um monte de gente que não aprende. Saul não aprendeu. Muitos não têm aprendido. E não é falta de exemplos e não é falta de palavra. Não é falta de direção. Não é falta de Deus orientar. Desse jeito não vai funcionar. Se você continuar lidando com seus negócios assim, não vai, eu não vou poder te abençoar. Se você continuar roubando nos dízimos, nas ofertas, eu não vou poder fazer por você. Se você continuar sendo esse pai que você tem sido, você vai ter problemas ali na frente. Essa mãe que você tem sido, você vai ter problemas ali na frente. Se você continuar sendo esse marido que você tem sido, você não vai sair do lugar. Essa mulher que você tem sido, você não vai ter avanços na sua vida. Se você continuar insistindo em manter as coisas do jeito que elas estão, as coisas estão, como o Saul, você vê que quando uma pessoa, ela já está perdendo, parece que ela fica travada, ela fica inerte, debaixo da romanceira, 600 homens sem arma. O Jonatas viu aquilo e saiu. Não avisou para o pai, porque o pai não tinha a mesma fé. E eu amo isso, porque quando você sabe que Deus está te movendo a fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, não dá mesmo para ir lá compartilhar, porque o que o pai dele ia dizer? Não, você não vai fazer isso, porque não tem sentido isso e aquilo. Porque o pai tinha um outro espírito, uma outra visão. E quando Deus coloca algo dentro de você para você romper barreiras, você tem que se levantar e fazer o que Deus colocou diante de você e fim. Porque muitas vezes é exatamente isso, ele não podia falar nem para o pai dele. Porque é certo que o pai dele não ia impedir ele de fazer, e consequentemente impedir a ação de Deus, porque aquilo foi o próprio Espírito Santo movendo Jonatas para sair e fazer algo que ninguém estava tendo coragem de fazer. Quem está entendendo? Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. E eu vou te dizer, que desfiladeiro. Preste atenção nisso. Imagina ele escalar um paredão de pedra. Não tinha nada de proteção, não tinha nada. Se coloca no lugar dele. Talvez só de você olhar, quando olhei para aqueles paredões, eu fiquei analisando e realmente me perguntando, eu não sei, eu não gosto de altura, e olhando um negócio daquele, realmente eu perguntei, e me coloquei diante da vida,
Será que eu teria essa coragem de subir sozinha, escalar esse desfiladeiro, escalar esse paredão de pedra, para lá em cima dar de cara com não sei quantos soldados inimigos? Então se coloca aí um problema diante de um problema, que é como esse paredão. Você não tem nenhum equipamento de segurança, e você olha para aquilo e você decide escalar aquilo, porque lá em cima tem inimigos que você, no seu coração, você acredita que você pode escalar aquele paredão de pedra e você ainda pode enfrentar aqueles inimigos que estão lá em cima, que você nem sabe quantos tem lá. Quantos tem lá? Não sei. Porque ele estava entrando no terreno do inimigo. Ao escalar paredões daqueles, imagina que você, quando chega lá em cima, você está exausto. Mas você ainda vai ter que enfrentar gente má e perigosa. E o que moveu aquele rapaz a enfrentar algo tão desafiador? Uma coisa chamada confiança em Deus. A fé no Senhor. É por isso que nós encontramos pessoas que a gente encanta, são pessoas diferenciadas. Mas claro, quantos fariam o que Jonatas fez? Que é o que nós vemos aqui. Como eu estou te dizendo para você, quando eu já olhei, eu olhei para aqueles paredões, eu me perguntei, eu não gosto de altura, então eu pensei, eu não tenho preparo, eu não sei se Jonatas já tinha escalado. A Bíblia não diz que ele já tinha escalado alguma vez. Mas ele estava tão dominado pela fé, que ele escalou aquele paredão. E foi até o destacamento filisteu, sem saber quantos soldados ele encontraria lá. Mas quando nós abrimos isso e trazemos para os nossos dias, é a mesma coisa. Tem problema que é como esses penhascos aqui. E que além de você ter que enfrentar o penhasco, escalar o penhasco, você não sabe quantos inimigos te esperam lá em cima, armados até os dentes para acabar com você. E aí? Porque todo mundo chega e diz assim, eu quero uma grande vitória, e eu quero viver isso, e eu quero viver aquilo outro. Mas quando você mostra para a pessoa, então creia, vá. O Espírito Santo vem e impulsiona, vá. E não vai contar para ninguém, porque se você contar para o seu pai, ele já vai dizer para você que você não vai, que você não pode, que você não vai conseguir, e não sei o que, vá. Quantos têm coragem, como Jonatas, em pegar o escudeiro, 2, para salvar uma nação? Ei, Deus está falando algo aqui conosco. Porque nós queremos um grande ano. Mas será que nós paramos de agir como todo mundo age? Será que nós temos ouvido a Deus e estamos no lugar que Deus tem nos ensinado a estar? Será que nós estamos dispostos a enfrentar os maiores desafios, mas com a recompensa também? Porque quanto maior o desafio, maior será a recompensa. Maior será a vitória. Ou eu estou fazendo do meu jeito e lá debaixo da romanceira. Debaixo da romanceira. Eu sou o rei. Que grande coisa ser o rei, né? Grande coisa ter um cargo e não ser nada. Grande coisa ter um título e não ser nada. Grande coisa, eu tenho um título, eu tenho um cargo, mas estou lá debaixo da romanceira.
os meus soldados desarmados, eu tenho uma equipe totalmente despreparada. E o inimigo tomando conta, e eu quase que anestesiado, não faço nada. Preste atenção nisso. E o que lido com pessoas direto, eu vejo gente assim. Um dia eu disse para uma pastora: ô minha filha, vá fazer o trabalho que Deus te ungiu para fazer, porque eu tive muitas vezes gemer, buscar, perseguir. Você correu tanto atrás dessa unção, para agora fazer esse servicinho que você está fazendo, miserável, se escondendo. Você quer título para quê? Você quer ser obreiro para quê? Você quer estar à frente de uma equipe para quê? Você quer uma promoção do seu trabalho para quê? Você quer comandar pessoas para quê? Você quer uma plaquinha na sua sala para quê? Para ser o Saul? Tem unção? Quer dizer, não tinha mais. Tinha só a coroa. Ele tinha o trono, mas não tinha mais unção. Melhor dizendo, não tinha nada. Se aliou a gente que tinha, compartilhava do mesmo espírito e fé. Estava lá. Rei ele era. Soldado ele tinha. Mas tudo desarmado. Jonatas não era o rei. O exército não era ele, não mandava no exército. Mas ele podia dar uma ordem a si mesmo. Se ninguém toma uma posição, eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não quero isso aí para mim. Eu acredito que eu consigo detectar o que passou pela cabeça do Jonatas. Olhar para o rei de Israel debaixo da romanceira, os soldados, nenhum tinha arma, os filisteus comandando. Eu acredito que aquilo crescia uma indignação dentro dele, uma vergonha, um nojo daquela situação, e que ele disse: filho, eu não posso conviver com o que eu estou vendo. Eu não posso tolerar o que eu estou vendo. Quando uma pessoa está diante de uma situação derrotada e ela simplesmente dá conta de conviver com aquilo, tem algo muito errado. Quando uma pessoa tem o poder de mudar uma situação, como Saul tinha, ele era o rei, ele tinha o poder de mudar aquilo, e ele não faz nada, tem algo muito errado. Quando quem está sobre o comando dele, o exército, era um exército medroso, tinha gente escondida para todo lado, ninguém tinha espada, tem algo muito errado. Muito errado. Quando você convive bem com o fracasso, quando você já está aceitando as coisas como elas estão acontecendo, como simplesmente está ali, você está paralisado diante do que está acontecendo e você não consegue fazer nada. Assim, você precisa parar e dizer: não. Não pode ser. Eu não posso tolerar isso. Eu vejo pessoas que perseguiram tanto algumas coisas, mas tudo que elas brigam, a luta delas, é para manter o posto
o lugar, ainda que seja de forma fracassada. Para que eu quero algo? Só para dizer que eu tenho? Ou eu quero ser uma pessoa vitoriosa? Ou eu quero fazer diferença? Eu quero transformar o que está diante de mim? Você está entendendo a palavra? Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas, olha isso aqui. Jonatas os derrubava e o escudeiro logo atrás dele os matava. Ele foi derrubando, olha, a força, o poder. Ele foi derrubando. Ele derrubava, o outro matava. Ele derrubava, o outro matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Ele escalou só usando mãos e pés. Foi derrubando o escudeiro, matando ele. Com o escudeiro, mataram 20. A partir daquele momento, que ele deu aquele passo ousado de fé, porque isso foi muita coragem, foi de uma ousadia além. Então caiu, olha o que Deus fez. Porque quando você dá seu passo de fé, você faz a sua parte, é claro que Deus vai fazer a dele. Por que Deus não tem podido fazer mais? Porque aquilo que cabe à pessoa, ela não faz. Ela olha para o desfiladeiro, ela diz, eu não sou capaz de subir. Ela olha e já fica com medo, eu não sei quantos que eu vou encontrar lá em cima. Ela já olha e se desculpa com, meu pai que é o rei, está ali debaixo da romanceira, é assim mesmo. Mas pessoas que têm um espírito diferente, o espírito de Caleb, elas se levantam com uma força, e elas dizem, eu vou confiar em Deus, eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu vou fazer o que ninguém está fazendo, eu vou escalar esse paredão sim, eu vou enfrentar, eu não sei quantos homens estão lá em cima, mas eu vou enfrentar, porque Deus pode dar vitória, com poucos ou com muitos, e ali era pouco mesmo. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. Lembra quando eu comecei a ler para você, que tinha filisteu que já tinha tomado conta de tudo? E aqui, o terror do Senhor, quando aquele jovem deu aquele passo de fé, Deus entrou em ação. Por que Deus vai entrar em ação se você não dá seu passo de fé? Se você não tem coragem de encarar? Se você não tem coragem de ir além? Se você não consegue fazer diferente do que todo mundo está fazendo? Se for para você ser mais um, por quê? Mais um? Deus não quer mais um. Deus quer Jonatas. Deus quer Davi. Deus não quer Saul. Deus não quer os acomodados, os que arrumam desculpas, os que jogam o tempo fora, os que perseguem as coisas fúteis e inúteis, aqueles que são covardes, aqueles que não têm a coragem de fazer aquilo que ninguém está fazendo, ele vai lá e faz. Aquele que tem a espada na mão e que crê no que está diante dele. A palavra está sendo pregada, ele está possuindo, ele está colocando em prática. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo as tropas de ataque, o chão tremeu. Olha isso aqui, o chão tremeu e houve um pânico terrível. Tudo partiu de quem? De um rapaz. E o escudeiro foi junto. 2 rapazes causaram esse movimento no país todo. E onde tinha um inimigo? Foi a fé. Porque quando eles deram aquele passo de fé, Deus entrou em ação. E o que eles não podiam fazer, Deus passou a fazer.
Deus pôde fazer, porque alguém teve a coragem de agir a fé. Eu tenho visto coisas que não têm acontecido porque a pessoa não tem disposição de ir lá e agir a fé. Porque aquilo que ela não pode fazer, Deus sempre vai fazer. Mas o que ela pode fazer, Deus espera que ela faça. Aquilo que é da minha alçada, que eu posso fazer, se eu posso subir o desfiladeiro, se eu posso enfrentar aqueles inimigos que estão lá, Deus espera que eu tenha essa coragem de agir. Porque aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer, mas depois que eu tiver dado o meu passo de fé. As sentinelas de Saul, em Gibeá, de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. As sentinelas viram, correram para falar com Saul. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Você sabe o que isso aqui me chama a atenção? Quando ele viu aquele movimento todo dos filisteus, ele não teve discernimento nenhum. Ele mandou o sacerdote trazer a arca. Isso aqui é a vida de muito crente, de muito líder. Até agora mesmo ele estava lá, debaixo da romanceira. Quando ele viu um movimento que ele não sabia do que se tratava, que ele não achou o filho nem o escudeiro, agora vão buscar Deus. Agora traga a arca para buscar Deus. Tem gente que só busca Deus quando ele vê um movimento. Quando ele começa a ficar com medo do que ele está vendo. Porque enquanto isso, ele está lá tranquilão, embaixo da romanceira. Traz a arca, vamos, traz depressa, nós precisamos buscar Deus agora. Aí olha aqui, enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo. Ó, a atitude do Saul, é atitude muito crente. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Está o tumulto, traz a arca, vamos buscar Deus. Agora o negócio está ficando feio, eu não sei o que é que está acontecendo. Não adianta, agora não adianta orar a Deus, larga a arca aí. É assim a vida de muito crente. Se o negócio fica feio, eu vou buscar Deus. De repente, dependendo da pressão, acho que nem adianta buscar Deus agora, não. Não adianta nada agora, larga a arca. Traz a arca, larga a arca. Você vê que ele era um cara perdido. O mesmo rei que mandou o sacerdote trazer a arca, foi o mesmo, falou: larga a arca, não precisa trazer mais. Por quê? Porque ele viu aqui, ó. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu. Ele falou com o sacerdote: traz a arca. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais trazer a arca. Sabe o que é isso? Gente que só decide a vida pelo que ele está vendo, pelo momento, pela emoção. Eu estou aflito porque eu não sei o que está acontecendo, traz a arca. Agora eu estou mais aflito ainda, acho que nem adianta trazer a arca. Ele decide assim. Ele dá ordem, ele mesmo prega e ele desprega, ele fala e ele mesmo contradiz o que ele fala, ele muda de ideia de um momento para o outro, dependendo da situação, ele já mudou de ideia. Esse era Saul. E tem muito crente Saul, que muda do dia para a noite. Dependendo da situação, traz a arca, para com a arca, larga a arca. Dependendo do que está acontecendo, é como ele decide a vida dele. E aí ele pergunta por que a vida dele não há estabilidade nenhuma. Não há continuismo. No mesmo momento que ele crê que a saída é buscar Deus, ele já crê que não é mais.
A saída é depender de Deus, agora não é mais. A saída é trazer a arca, agora já não é mais a saída trazer a arca, que a arca representava Deus. Então trazer a arca representava buscar a direção de Deus. Parar e não trazer a arca representava não preciso de Deus. E assim as pessoas vão vivendo. Ora elas buscam a Deus, ora elas não buscam a Deus. Depende do momento, depende da situação, depende da emoção. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram, olha como é que eles encontraram. Eles foram para a batalha, mas eles não precisaram batalhar, porque olha aqui, ó, encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com espadas. Eles começaram a lutar entre si. Por quê? Porque Deus fez isso. Por que Deus pôde fazer? Porque um rapaz de fé teve a coragem de fazer diferente de todo mundo. Isso não é forte? Isso não move o espírito da gente? Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinha ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Nos dias de Saul, os desviados voltaram tudo. Aqui, estava um monte de crente desviado, um monte de hebreu, tudo bandeado para o lado do inimigo. Olha o tanto de desviado aqui. Ó. Foram tudo se bandear com os filisteus. Por quê? Porque foi o que eu comecei a falar. Era tudo igual, não tinha diferença. Israel não estava diferente. Israel tinha uma aliança com Deus, mas estava agindo não muito diferente dos incircuncisos, daqueles que não tinham aliança com Deus. Tanto é que o seu próprio povo, os próprios hebreus, os próprios israelitas, se aliaram ao inimigo. Quanto crente que tem abandonado o Senhor e se aliado ao inimigo. Mas quando esses israelitas viram o que Deus estava fazendo por Israel contra os filisteus, abandonaram e voltaram para o seu povo, voltaram e se uniram a Israel. Mas estavam todos lá, bandeados, todos unidos com os filisteus. Quando todos os israelitas que haviam, aqui ó, tinha mais, no 22. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim, ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Tinha gente escondida, igualzinho eles falaram. Gente que tinha fugido, gente que estava escondida, gente que tinha se desviado e se unido com o inimigo. Estava uma bagunça. Pensa um lugar bagunçado, o reflexo do seu líder, o reflexo da condição espiritual do seu líder. Estava tudo uma bagunça, o país estava uma bagunça, a liderança estava mantendo tudo uma bagunça, os soldados não tinham arma, gente que já tinha abandonado a condição de israelita, era um israelita, mas que agora estava unido aos filisteus, gente que estava escondido nos montes de Efraim, estava uma bagunça. Mas Deus quer arrumar as bagunças. Não pode mais ficar a bagunça que está. Tem muita coisa bagunçada e Deus está dizendo, não pode mais, a sua vida não pode mais estar bagunçada. E sabe por que a vida de uma pessoa fica bagunçada? É quando a vida espiritual dela está bagunçada. Tudo que tiver sobre o comando dela, nas mãos dela, vai estar uma bagunça. Se espiritualmente você está uma bagunça, sua vida espiritual está uma bagunça, você pode ter certeza que sua família vai estar uma bagunça, que a sua vida financeira também vai estar. Aquilo que está sob o seu poder vai estar uma bagunça. Quem está debaixo da sua liderança vai estar indisciplinado, vai estar tudo uma bagunça. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, consertou tudo.
através daquele passo de fé que Jonatas deu. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Assim Deus deu vitória a Israel. E como é que começou a vitória? Como Deus pôde dar vitória a Israel? Porque um rapaz, com uma outra fé, com outro espírito, com outra visão, sangue novo, vivo, se revoltou diante daquele quadro miserável e não aceitou aquela situação. E se levantou e saiu calado, dominado por uma fé, escalou um penhasco, enfrentou sozinho inimigos. E quando ele deu aquele passo ousado de fé, ele deu condições para Deus salvar Israel. Ele deu condições para derrotar o inimigo, para mostrar para os próprios israelitas que Deus pode dar vitória. E aquilo começou com um ato de fé de um rapaz que contagiou o seu escudeiro. Com uma mensagem: Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. E ali era bem pouco, mas muito pouco. Mas você vê o que a fé pode fazer por uma nação. Então imagina o que a fé pode fazer pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Se um rapaz sozinho, dando um passo de fé ousado, mexeu com a estrutura de uma nação, levou a derrota de inimigos que estavam controlando tudo. Imagina se você for assim, se deixar levar por Deus e deixar Deus tomar a sua vida e conduzir a sua vida. É isso aqui. Vitória. Deus deu vitória, assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Então o que Deus está dizendo aqui, do mesmo jeito que Ele deu vitória a Israel, Ele quer dar vitória para você. Mas você tem a fé de Jonatas? Você tem a coragem de imediatamente enfrentar penhascos e filisteus, e enfrentar o que for preciso. E dar condições para Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Ele não podia enfrentar o exército inteiro, mas ele podia dar aquele passo de fé ousado que ninguém estava tendo coragem de dar. E quando ele deu aquele passo de fé, você vê o que é um passo de fé. O que é você enfrentar coisas que ninguém está tendo coragem de enfrentar. Aquilo deu condições, aquela atitude, aquela decisão, deu condições para Deus agir. Ele deu condições para Deus agir em toda a nação. E Deus deu vitória a Israel. Porque Jonatas teve a coragem de fazer o que ninguém estava fazendo. A liderança máxima não estava fazendo. Estava uma bagunça. Deus não quer as coisas bagunçadas. E alguém tem que ter a coragem de dar o passo de fé para começar a botar as coisas em ordem. Aquele passo de fé que ele deu era para Deus poder começar a primeiro tirar o domínio do inimigo. Tirar Israel daquele controle, daquela humilhação. Sendo tratado daquela maneira. Estão saindo dos seus buracos. Você acha que Deus nos chamou para um ímpio fazer gozação com a nossa cara, fazer zombaria? Você acha que Deus te chamou para você ser zombado pelo ímpio? O ímpio fica fazendo piadinha com você? Você acha que você foi chamado para o ímpio dar risada e fazer piada com a sua vida? Você acha que você foi chamado para estar nas mãos do ímpio? Não. Você não foi chamado para estar nas mãos do ímpio. Você não foi chamado para viver uma vida bagunçada, desordenada. Você não foi chamado para viver uma vida sem vitória. Isso está errado. E Deus está deixando isso claro. Você não foi chamado para ter essa vida
que nós vemos aqui. Tudo uma bagunça. Gente com medo aqui, gente escondida ali. Dependendo do ímpio. Não, Deus não te chamou para isso. Não. E é o que Ele está dizendo. Dê passos de fé. Haja sua fé. Porque foi aquele passo de fé ousado do Jonatas que deu condições para Deus fazer um rebuliço santo naquele país. Você quer que Deus faça um rebuliço santo na sua vida. Mas você tem que se levantar e enfrentar o que para você é difícil, dar passos de fé, ousar, ter atitudes ousadas e corajosas. E Deus vai agir. Você age a sua fé, vai lá e toma uma atitude de fé ousada, enfrenta aquilo que para você é desafiador. E você vai dar condições para Deus fazer todo o resto. Coloquem-se de pé, por gentileza. Isso é uma palavra de vitória para você. Porque está aqui, ó. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel. Assim como? Como começou? Com a coragem de Jonatas, de enfrentar aquilo que parecia uma loucura. Então Deus está mandando você enfrentar. Deus está mandando você ir além, você enfrentar. Você dar o seu passo de fé, para que Ele possa agir em seu favor. Deus está falando aqui sobre botar as coisas em ordem. Vamos! Usa o Espírito Santo. O espírito de Jonatas era outro, completamente diferente. Mas olha o pai dele. Olha quem era o líder espiritual dele ali. Aias. Traz a arca, larga a arca. Será que nós vamos viver assim? Continuar assim? Hoje eu creio. Hoje eu busco a Deus. Estou na pressão, eu busco. Agora eu já nem preciso mais buscar. Está apertado, está difícil. Nós precisamos nos posicionar. Você vê que o país estava tão em descrédito, que já tinha israelita unido com filisteu. Que tinha gente em buracos mesmo, tinha gente escondida. Você acha que Deus não chamou para isso? Não. Deus não chamou para você fugir, se esconder de credor. Deus não te chamou para você viver assim. Ele não quer você unido com o inimigo. Ele não te chamou para você ficar aí debaixo da romanceira e a casa está caindo e você não faz nada. Ele não te chamou para você viver uma vidinha qualquer. É o rei, mas está virando objeto de zombaria. Deus nos chamou para uma vida de honra. Ele nos deu poder para nós nos levantarmos. E Ele nos deu autoridade para enfrentarmos o que for necessário. Olha a atitude de Jonatas. Esse é o espírito de olhar e dizer não. Aquilo que depender de mim, não vai ficar desse jeito não. Eu vou mudar isso aqui. Eu não vou compactuar com o que eu estou vendo, eu não vou me submeter ao que eu estou vendo, eu não aceito. Eu simplesmente não aceito ver o que eu estou vendo.
e não tomar uma atitude de fé. Deus está dizendo hoje: tome uma atitude de fé. Tome uma decisão de fé. É hora de se levantar com fé. É hora de ousar. É hora de assumir uma posição diferenciada. Saia do meio da multidão. E não seja mais como todo mundo, mais um. Não haja mais como todo mundo está agindo. Vamos! Seja um Jonatas, que simplesmente não pode mais suportar o descaso, as zombarias, a vergonha, a passividade, essa paralisia espiritual. Eu vou me levantar e eu vou mudar isso tudo. Aquilo que depender de mim, eu estou me levantando e eu vou mudar isso. Eu não vou esperar que alguém vá e faça algo. Eu simplesmente vou assumir uma posição de mudança. Eu quero mudanças. Eu vou dar condições para Deus efetuar mudanças. Eu vou ser o canal para Deus efetuar mudanças na minha vida. Eu vou usar. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Eu vou escalar o penhasco. Eu vou enfrentar aquilo que é desafiador. Mas eu sei que com esse passo de fé eu vou dar condições para Deus fazer tudo que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu vou fazer. E o que eu não posso, Deus vai fazer. E vai fazer de forma estrondosa. Eu creio que como Deus levantou Jonatas para dar uma grande vitória a Israel, Deus está mandando uma palavra aqui hoje que Ele quer levantar você para fazer uma revolução, talvez na sua família, no seu trabalho, até mesmo setores da igreja que estão deficientes. Que simplesmente, você acha que estava lá o Aias, o que o Aias estava fazendo? Ele não estava fazendo nada, até porque ele não tinha bênção. Tinha tantos soldados, tinha comandante, tinha tudo. Ninguém foi capaz de ir lá. Você sabe o que é o Espírito? Qual é o Espírito? Eu estou vendo que tem algo errado. Não, me escuta. Eu estou vendo que tem algo errado. Ah, mas se o rei não fez, né? Quem sou eu para fazer? Ah, mas se o pastor não fez, quem sou eu? Ah, se o bispo não fez, quem sou eu para fazer? Ah, mas se o meu chefe não fez, quem sou eu para fazer? Ah, mas se o meu marido não fez, quem sou eu para fazer? Ah, mas se meu pai não fez? Ah, se minha mãe não fez, quem sou eu para fazer? Ah, mas se o meu patrão não fez, quem sou eu para fazer? E assim as pessoas vão vivendo. Você está entendendo, não está? É assim. É desse jeito a vida de muita gente. Ele está vendo que tem algo que não está certo. Ele está vendo, está na cara. Ah, mas quem tem que fazer não faz. Ah, mas... E assim, nós vamos levando a nossa vidinha. Tem gente que inclusive usa essa... estou levando minha vidinha. É vidinha mesmo. Ele não vai passar disso, de uma vidinha. É uma vidinha. Porque muitas vezes está diante dele. Ele pode ser o canal da mudança. Mas a covardia não deixa, a inércia não deixa. Ele pode ser o ponto de partida para Deus revolucionar. Ah, mas eu não quero bater de frente com meu pai. Ah, mas eu não quero bater de frente com Aias. Ah, mas eu não quero. Ai, mas é que eu não quero contrariar, né? Eu não quero chatear, né? Ah, eu quero ser amigo de todo mundo.
Sabe o que Jesus falou? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. E aí ele explica por quê. Que por causa dele, as guerras iam começar dentro do próprio lar. Que às vezes o próprio parente não ia aceitar a fé daquela pessoa. Como nós vemos o Saul ameaçando de morte o próprio filho em decisões que ele tomou. O Saul, se você ler um pouco mais, você vai ver o Saul ameaçando de morte o Jonatas. Atacando o Jonatas. Pela decisão que ele tomou em fazer totalmente diferente dele. Mas nós não queremos confronto, não é mesmo? Esse é o grande problema. E é por isso que eu encontro tantas pessoas frustradas. Porque elas não querem confronto. E é sempre a covardia de sempre. Elas dizem não para uma coisa, logo para a mesma coisa elas dizem sim. Por quê? Porque elas são covardes, porque elas não são capazes de estabelecer aquilo que tem que ser, porque elas não conseguem atuar como o Espírito de Deus nos ensina. O grande problema do Saul é que ele sempre foi covarde. E por conta da covardia, ele pecou contra Deus. Ele foi um dos piores reis. Ele estava sempre envolvido com o que não acrescentava. E não cumpriu com o propósito. E Deus está falando algo com você aqui hoje. Deus quer que você seja o ponto de partida, o canal da mudança. Aquele que Deus vai usar para mudar situações. Para revolucionar situações. Em vários lugares. E se você der o passo de fé, enfrentar como Jonatas os desafios, Deus vai fazer o que você não pode fazer. E grande será a vitória. E o Senhor concedeu vitória a Israel. E Deus vai conceder vitórias a muitas pessoas. E tudo começou com um passo de fé. Um passo de fé ousado pode revolucionar e trazer uma grande vitória. E é o que Deus está dizendo. Dá esse passo de fé. E você vai trazer para a sua vida uma vitória que você nem imagina. Além, porque eu acredito que o Jonatas pensou que Deus ia fazer, mas não uma obra tão grande como Deus fez. Deus está falando de uma obra muito grande aqui. Ele está prometendo nessa segunda-feira uma obra imensa, algo fora do comum, mas que depende desse passo de fé ousado. Passo de fé ousado, uma atitude de fé ousada, uma decisão de fé ousada. Que talvez até é perigosa para você, mas que o resultado vai ser mais do que você imagina. Levante as suas mãos para o céu e coloque a sua vida diante de Deus agora. Chega diante de Deus agora e diga: eis-me aqui, Senhor, eu sou essa pessoa, eu estou pronta, eu possuo o espírito do Jonatas, eu me comporto com essa fé ousada, eu vou me comportar como esse homem, essa mulher, ousada, que crê, eu vou dar passos ousados de fé, e eu sei, meu Pai, que o Senhor vai me usar para coisas maiores. Vamos, eu não sei qual a sua situação, mas Deus está falando com você, fala com Ele. Talvez você ainda não tinha entendido, você anda reclamando de coisas no seu trabalho, e Deus está dizendo: você vai ser o canal da mudança lá. Talvez você está reclamando de coisas na sua casa, e Deus está dizendo: você é o canal, eu vou usar você, com atitude ousada, com a fé, dê um passo ousado de fé, e eu vou usar você para revolucionar a sua casa, para revolucionar a sua família. Talvez você está chateado com alguma coisa, e Deus está dizendo: é você. Você é o canal da mudança.
Porque Jonatas certamente estava chateado com tudo que ele estava vendo, mas ele não ficou como muita gente fica, fofocando de lá e de cá, reclamando para um e outro, de bracinho cruzados. Eu não gosto, e agora então eu aponto o defeito e simplesmente fofoco sobre o problema. Não. Ele viu que tinha um problema e ele decidiu ser o instrumento de mudança daquele problema. Então eu quero que você diga exatamente isso para Deus. Eu me coloco à sua disposição como instrumento de mudança desse problema. Eu vou ser o instrumento para mudar meu casamento, eu vou ser um instrumento para mudar a minha família, eu vou ser um instrumento para mudar a questão da minha empresa, do trabalho, de onde eu trabalho, eu vou ser o instrumento que vai levar mudança para aquele setor. Eu vou levar mudança, eu vou ser o instrumento de mudança, eu tomo posse disso na minha vida. Eu serei o instrumento de mudança. E se eu tiver que escalar o penhasco, eu vou. Enfrentar inimigos, eu vou. Enfrentar os desafios, eu vou. Eu vou partir para cima. Eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto de como as coisas estão. Eu não gosto da minha vida como ela está. Então, eu vou me levantar e vou dar condições para Deus mudar tudo isso. E eu sei que Deus vai mudar. Eu vou me levantar e vou dar condições para Deus mudar. Eu vou ser o Jonatas de Israel, que não vai mudar uma área, mas vai contribuir para todas as mudanças, através desse passo de fé. Levanta o teu povo agora, meu Pai. Vai levantando um povo forte aqui, um povo determinado, um povo ousado. Meu Deus, vai levantando um povo que faz a diferença. Que essa pessoa saia daqui determinada a fazer a diferença, como Jonatas fez em Israel. Que essa pessoa saia daqui. Eu determino unção e poder para que ela seja o canal de bênção, o instrumento que vai levar a diferença. Que o Senhor vai poder operar e transformar situações. Ela vai ser, meu Deus, a pessoa que vai transformar esse problema em grande bênção. Ela vai ser um instrumento de mudança. É isso, meu Pai, essa é a palavra: instrumento de mudança, instrumento de mudança, instrumento de mudança. Fala isso para Deus. Eu possuo essa fé e eu saio daqui hoje como um instrumento de mudança. Eu vou ser um instrumento que o Senhor vai usar para mudar a minha vida e para mudar tudo que está ao meu redor, diante de mim, no meu caminho. Eu entendi que se eu não gosto, não é o outro que vai mudar, é eu que vou mudar isso. Eu vou ser um instrumento de mudança e eu possuo essa unção. Eu declaro: receba essa unção, esse poder, para tudo que Deus colocar diante de você. Você ser esse canal de bênção, esse instrumento de mudança, a pessoa que Deus vai usar para iniciar uma grande obra e transformar situações, lugares, pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro esse poder sobre a sua vida. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essas suas mãos santas estendam para a direção onde você precise, que talvez de mudanças, e você chegou aqui achando que isso não dependia de você. Mas você vai sair daqui e vai dizer exatamente: Senhor, eu estendo as minhas mãos para lá, porque eu sei que eu sou o instrumento que o Senhor vai usar para mudar aquilo lá. Eu sei. Pela visão que o Senhor está me dando, pelo Espírito, pela coragem, o poder que o Senhor está me dando, o Senhor vai me usar para revolucionar aquela situação. Eu tomo posse disso. Eu sou o instrumento de mudança. Eu sou o instrumento que o Senhor vai usar para as situações mudarem. Chega. Eu vou agir como Jonatas. Eu não vou apontar o defeito, eu não vou chorar, eu não vou fofocar, eu não vou reclamar, eu não vou apontar o problema mais. Eu vou em busca da solução do problema. Eu vou ser um instrumento da mudança dessa situação.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador eterno, eu concordo com todas as orações, mudanças. Eu concordo que o espírito dessa pessoa mudou, a visão dela mudou, e que ela recebeu uma unção e um poder, como estava em Jonatas, para escalar penhascos e enfrentar inimigos, e ser usada pelo Senhor, para que mudanças incríveis aconteçam, porque o Senhor disse aqui, e assim o Senhor concedeu vitória a Israel. Como o Senhor concedeu vitória a Israel? Com o passo de fé que Jonatas deu corajosamente. E eu profetizo esse Espírito poderoso em cada pessoa. Eu abençoo cada vida, eu consagro cada uma ao Senhor, eu concordo com as vitórias, eu ligo aqui na terra todos esses milagres e mudanças para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas no céu. E eu abençoo o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por intermédio desse programa, evangeliza. Leva para outras pessoas. Se tem sido uma bênção na sua vida, leva para outras pessoas. Dá um joinha para mim. Isso faz diferença. Claro que faz. Dá um like aí.